Essa aula vai ser a de introdução a CSS, tá? A gente vai ter a visão geral da aula, né? Então, CSS basicamente é Cascade Style Sheets, né? Folhas de estilo em cascata. E ele complementa o HTML, né? Então, eu falei na aula passada, o HTML é o nosso esqueleto e o CSS seria o que é visto, né? A nossa pele, nosso visual, nossa aparência. Ou sei lá, o HTML é o nosso corpo e o CSS seria como se fosse a maquiagem. Então nessa aula a gente vai ter o que é o CSS, como ele complementa o HTML, sintaxe básica de CSS, seletores, propriedades e valores. Então, para download, disponibilizar o slide para vocês. Também vai ter incorporando CSS documento HTML, de forma em linha, que é o que eu falei que seria como você escreve na própria tag, ou interno, que é quando você escreve na parte de estilos, ou externo utilizando uma folha de estilos. A gente vai alterar fontes, cores e estilos de texto também. Vai ter margem, várias coisas. O que é CSS e como ele complementa o HTML, né? Então, como eu falei, o HTML é o nosso esqueleto, a estrutura do nosso esqueleto, a estrutura interna do nosso corpo. O HTML seria a aparência, com o que a gente está vestindo, enfim. Ele é utilizado para estilizar elementos escritos na linguagem HTML, né? E ele separa o conteúdo do visual. Então, como que o CSS complementa o HTML? Ele basicamente a gente vai utilizar ele para alterar o visual da nossa página, né? Seja o texto, a cor do texto, a fonte, o fundo da página, tudo a gente vai utilizar o CSS. Não é aquelas propriedades que eu ensinei, os atributos, como eu falei na aula passada, eles não são muito utilizados. Então a gente pega o CSS para ter um padrão, né, de desenvolvimento. Pode ser usado, mas normalmente não é utilizado, né? A gente não utiliza tanto. Tá, beleza, isso aqui. É, é fundamental, como eu já tinha falado na primeira aula, é fundamental aprender CSS para quem quer desenvolver um site. Todas as frameworks atualmente, todas não, né? A maior parte das frameworks, principalmente as baseadas em JavaScript, utilizam o próprio CSS ou utilizam alguma ferramenta que tem como padrão de desenvolvimento o CSS, né? O formato é muito semelhante ao do CSS. Então aqui a gente tem um maior exemplo de CSS, né? Aqui a gente tem um formulário muito parecido com o que a gente fez na aula passada. Usuário, senha, no caso era nome e sobrenome, né? E aqui vai ter a tela de login, como ela vai ficar no final, depois de ser estilizada pelo CSS. É difícil de fazer isso? Depois que aprende, não. Mas no começo, quando você vai pegando o jeito, é estranho você ver isso aqui e conseguir replicar, né? Então vamos lá, os seletores. Seletores do CSS são padrões que permitem direcionar elemento específico em uma página, para aplicar estilos a eles. Eles funcionam como gatilhos e dizem ao CSS quais elementos devem ser estilizados. A escolha adequada de seletores é fundamental para controlar a aparência do seu site. Então, aqui a gente tem os exemplos de seletores muito comuns. Esse P é o de parágrafo mesmo.
quando a gente está estilizando no CSS, vocês vão ver mais para frente nos slides, a gente tem 3 formas de determinar que para qual tag a gente vai aplicar aquela estilização. Então a gente tem, no caso, a gente pode direcionar ela para uma tag específica. Então, por exemplo, eu quero que todos os botões da minha página tenham essa estilização. Então a gente escreve button e faz a estilização dessa página. Ou a gente tem a classe. Então, a classe, ela funciona basicamente como uma função, né, em programação normal. Mas seria basicamente a criação do estilo no CSS. Então a gente define uma classe, dá o nome que quiser para ela, com o ponto que é importante, ponto, o nome da classe e o estilo. E o ID, que é o que eu falei na aula passada, mas eu vou explicar de novo para quem não viu. O ID seria basicamente a criação do identificador para a nossa tag. E aí, quando a gente define esse ID... Boa tarde, Matheus. Quando a gente define esse ID, a gente pode utilizar esse ID também, só que ele é identificador único. Então, nenhuma tag da nossa página pode ter o ID igual. Então, essa estilização vai ser específica para aquela tag. A da classe não. A da classe a gente pode utilizar elas várias vezes. Boa tarde, Evelyn. Agora vamos aqui para as diferenças, né? Então, como é que fica? Então, aqui a gente tem Pode ficar confuso porque isso aqui são muito parecidos, como vocês podem ver, né? Tem o mesmo nome e tal, mas a diferença é só o primeiro caractere. Como eu falei, né? Isso daqui é do nosso identificador, então a gente tem o identificador da div, que seria o first. Então o ID da nossa div é first. Para essa div que tem esse ID, a gente vai estilizar com a cor azul. Então o que tem dentro todo o texto que tiver dentro da nossa div vai ter essa coloração. Lembrando, como eu falei na aula passada, color é cor do texto. Background color, aí seria cor de fundo. E aqui a gente tem o ponto, que é a classe. A classe, como eu falei também, é a criação da estilização dentro dos estilos do nossa página. Aí aqui a gente utiliza a nossa classe. E aí a classe ela é única somente nos estilos. A gente não pode repetir o nome de classe dentro dos estilos. Mas a gente pode utilizar ela em qualquer tag, quantas tags a gente quiser. E aí aqui a gente tem o seletor, né, de tag, como eu falei. A gente seleciona P, parágrafo. Então a estilização aqui, nosso parágrafo, treina web, vai ficar azul. E esse aqui, esse outro parágrafo também vai ficar azul. Os dois parágrafos, separadamente. Se a gente tivesse uma div aqui embaixo, sem a classe e com o texto, não ficaria azul. A gente tem a sintaxe básica do CSS, né? A propriedade no CSS são características individuais que você pode aplicar aos elementos HTML para controlar sua aparência. Cada propriedade define um aspecto específico do estilo, como cor, tamanho, espaço e entre outros. Então, aqui para frente, a gente tem aqui o HTML. A gente define uma folha de estilo aqui com a estilização. E aí aqui a gente linka a nossa folha de estilo. Seria, esse real aqui eu não lembro. Tipo texto CSS, href e o arquivo style.css. Vai apontar para o nosso arquivo. Ah, não, esse aqui é para definir o que é uma folha de estilo. Só. Então aqui todos os nossos parágrafos vão ser azul. Não precisei definir aqui dentro nada, nem escrever igual estava anteriormente, né? Anteriormente não. Aqui tem uma telinha aqui, ó.
Isso dentro de styles, né, que seria a tag de início de uma estilização. A gente tem a nossa estilização, que vai tornar nosso texto vermelho e centralizado. Qual parte especificamente? A do... Tudo ou essa parte dos seletores? Qual exatamente? Evelyn Oliveira. Separado? Ah, tá. Essa parte aqui. Então, no CSS a gente tem três formas de... Três formas não. Três formas de estilizar nosso site, nossa página. A gente tem a forma em linha, que seria estilizar dentro da própria tag. Aqui não tem nenhum exemplo, mas é basicamente escrever aqui na frente um estilo e dar o nome, dar o estilo que você quer para essa tag em específico. A gente tem esse formato, que seria esse formato aqui, que seria com dentro das tags styles, que a gente consegue estilizar dentro do próprio arquivo HTML. Dentro do nosso arquivo HTML, vai lá, escreve o estilo e estiliza tudo que está ali dentro da forma que a gente quiser. Pode ser por ID, das três formas dos seletores, né? E a gente tem criando uma folha de estilos, que seria um arquivo à parte. Não seria o arquivo que a gente utiliza do HTML, não seria dentro do HTML, seria um outro arquivo. E aí a gente faria referência dessa folha de estilos, que é esse aqui, ó. Nós temos estilo.css, que é um arquivo que eu criei dentro do meu diretório, do meu computador. E aí eu estou referenciando ele aqui. Aí eu tenho uma folha de estilos, um tipo texto barra CSS, e aí o redirecionamento para essa tela seria o styles.css. Aí a gente consegue utilizar todos os estilos que estão dentro do arquivo style.css dentro do nosso HTML. É como se a gente estivesse importando esse arquivo para a nossa página. Conseguiu entender? Show. Perfeito. Qualquer dúvida aí, pessoal, é só levantar a mão, então mandando no chat aqui o Natan e o Emanuel. Não sei se o Emanuel já chegou, mas... Não é aí não, mas eu tô aqui. Tá, o Natan tá aí, ele consegue ajudar a Isso aí, gente. tô mandando bala. É isso. Agora a gente vai explicar as propriedades, né, do CSS, quais são os atributos. A gente tem a color, como eu já falei, define a cor de texto do elemento, então a gente pode definir a cor que a gente quiser, tem diversas formas de definir também, a gente pode definir por texto, assim, em inglês, sempre. A gente tem também o hexadecimal, o RGB. Vocês pesquisando acham isso, eu não vou me atentar muito a esse formato, porque não vem ao caso, mas existem diversas formas de você definir uma cor. E aí a gente tem o font size também em pixels, né? Controla o tamanho do texto. Então é tamanho da fonte. Então se a gente bota uma fonte de 16 pixels, a gente define o tamanho da fonte com 16 pixels, obviamente. 16 px, né, na verdade. Px. Aí a gente tem a margem também. Margem é um negócio que a gente vai aprender muito mais para frente, mais profundamente na próxima aula. Mas já tem a explicação aqui, porque ela faz parte do CSS, é fundamental. Você vai usar a margem a sua vida inteira. Então, se você for programar web. Mas basicamente, ela é como se fosse uma margem mesmo da sua página. Só que aí vai ter uma outra aqui na frente, chamada padding. Não sei se é aqui. Funciona muito parecido. Só que a margem, ela vai para a página. Então, se você, por exemplo, colocar
margem numa imagem, por exemplo, ela vai ser deslocada dependendo da quantidade de pixels que você colocar dentro da página. Agora, se você coloca o padding dentro de um botão, por exemplo, ele vai expandir. O botão vai aumentar de tamanho. A posição dele na página vai continuar igual, mas ele vai aumentar, expandir de tamanho. Então, o padding ele funciona para o componente, para a tag. Ele expande o tamanho da tag. A margem, ela reposiciona, por assim dizer, ela cria margens na sua página. Né? O padding, ele traduz para preenchimento, né? É, Então, isso, quando você define o padding, você define o tanto que você vai preencher o elemento. isso. Vamos lá. Descrição. Define espaçamento externo ao redor de um elemento, como eu falei. A margem tem 10 pixels, então em volta daquele elemento a gente vai ter um espaço de 10 pixels que, se o seu fundo da sua página for em branco, ele vai estar em branco, em volta daquilo dali. E também, para dividir, por exemplo, se a gente tem um botão do lado do outro, a gente quer que ele crie um espaço entre os dois, a gente coloca uma margem nos botões que eles vão espaçar um do outro. Né? Eles vão se dividir um do outro. E aqui a gente tem a background color, a cor de fundo. E aí, cor de fundo do que você quiser definir. Pode ser do body, pode ser de qualquer tag. Você consegue colocar uma cor de fundo e deixar o site colorido, né? A página colorida. Então, define uma cor de fundo de um elemento qualquer. Aí aqui a gente já está definindo uma cor de fundo com um hexadecimal, que é o hexadecimal equivalente ao laranja. Pode falar. O background color é só com hexadecimal? Não. Ah, desculpa falar. Então, aqui. Qualquer um. Os três, todas as definições de cores, onde você consegue trocar a cor de alguma coisa, seja o que for, você consegue definir tanto com RGB, quanto com hexadecimal, ou tanto com o texto. Existem cores que vocês não vão encontrar o texto, ou então que o texto não vai funcionar. Por exemplo, sei lá, eu não sei uma cor que talvez não tenha o texto em inglês. Sei lá, se ciano não existisse o texto, por exemplo, aí não funcionaria, aí não pegaria a cor. Mas aí você utilizaria o hexadecimal ou o RGB para encontrar essa cor. E tem diversos sites aí que você consegue traduzir. Bota lá, eu quero vermelho e hexadecimal, você vai encontrar. O Então você não precisa ciano, ele ficar fuçando. existe, tá, Maquin? Ah, não tô falando, tô fingindo, pô, calma aí. Mas geralmente as cores que não tem são tipo variações de cores, né? Então, se você quiser um azul marinho, rosa bebê, essas coisas assim, aí como é muito específico, você pega o hexadecimal. Agora, as cores mais Ou básicas, você tem tudo. ou RGB. Quando eu tava aprendendo, eu só usava RGB, mas é muito mais fácil usar hexadecimal. Então, hexadecimal, gente. Aprendam, corram atrás, sei lá. Mas se vocês forem utilizar hexadecimal. É mais fácil de corrigir, é mais simples. Tem todas as cores. Que o RGB é... Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho uma definição aqui. Ó, a gente tem que... É aqui, ó. Com RGB, a gente tem que criar essa tagzinha, esse textozinho aqui com as chaves. Aí aqui, a gente tem o nosso red, né? Vermelho, green e blue. Aí a gente tem que ficar variando de 0 a 255 o número que define a cor que você quer. Então, por exemplo, aqui a gente tem o verde. E 255 é a cor que está mais forte. O 0 é o vermelho e o blue mais fraco possível. Ou seja, transparente. Aí aqui a gente tem um laranja, como é que ele ficaria? Aí é só jogar esse texto aqui lá dentro, mas muito mais fácil com o hexadecimal, vai por mim. Mais o que? Text Align. Controla o alinhamento do texto na horizontal. Dentro de um elemento.
A gente pode alinhar ele ao centro, left ou right, né? Center, left ou right. Font family. Define a família de fontes a ser usada para o texto. Então aqui a gente vai... Aqui, se vocês quiserem usar alguma fonte no sistema de vocês, no site de vocês, você vai ter que pesquisar, às vezes baixar até uma fonte. Essa daqui, se eu não me engano, já tem no Windows. É só importar desse jeitinho mesmo. Font family, Arial, sans serif. A primeira é a fonte que vai pegar. Se eu não estou errado, Nathan talvez consiga confirmar isso para mim. A primeira é a fonte que ele vai tentar pegar. Se ele não encontrar, ele define a sans serif, que é uma fonte que tem em qualquer lugar. Qualquer sistema que você for, tem a sans serif. Então, tá explicando que é verdade. Especifica a fonte Arial como uma alternativa de fonte sans serif, caso Arial não esteja disponível. Porque esse slide aqui não é meu, então às vezes eu fico um pouco perdido, mas vou explicar o mais claro possível. Então, caso a Arial não exista no sistema, sans serif existe, e é isso. Vai com certeza existir, e aí vai pegar a sans serif. Ou, por exemplo, se o site de vocês, a internet cair, e aí não conseguir baixar a fonte, ele vai pegar a sans serif, que com certeza existe no seu computador. Border. Isso aqui é importante porque eu mostrei para vocês aquele negócio de border na aula passada, né, com a tabela. E eu descobri hoje que ele tem uma aplicabilidade diferente. Eu já vou mostrar para vocês, já que eu mostrei na aula passada. Então a gente tem aqui, né, aquele códigozinho de borda. Tá vendo até que ele tá aqui diferente, né? Então aqui, ó, eu defini a borda pelo estilo, certo? Se eu tirar essa parte, colocar do jeito que estava antes, eu não expliquei isso na aula passada que eu descobri. Deixa eu... Olha. Esse atributo border, ele é próprio da tabela. Então, se a gente for no nosso... utilizar a estilização, por exemplo, com estilo, o estilo ele não entende que aquilo que a gente está colocando no nosso... O estilo não entende que quando a gente está inserindo essa informação num componente, numa tag, seja qual for, ele não entende qual que é aquela tag. Ele não sabe, por exemplo, isso aqui é uma tabela. Não necessariamente ele vai entender isso, ele não vai saber que aquilo é uma tabela. Então, o que ele faz? Ele aplica a borda em volta de todo o componente. Então, ele vai ficar dessa forma. Aqui a gente tem a tabela. Esse aqui é todo o preenchimento da tabela, né? Então, vou até adicionar um perezinho aqui. Acho que aqui dá certo. Pere. Outras. Atualizamos. Aí, ó. Ele fica em volta de todo o preenchimento. Só que ele não pega dentro das células, porque ele não é uma propriedade da tabela. Então ele só vai circular o preenchimento, só vai preencher em volta da nossa tabela. Porque ele tá pegando o entorno do nosso componente. Então se a gente quiser que essa borda aplique individualmente, por exemplo, em cada um dos células da nossa tabela, mas para ainda.
Com parent também? Fica assim. É igual um joguinho de jogo da velha, né? Ele vai pegar em volta da célula, não em volta da tabela inteira. E é basicamente isso. Ele pega o componente, pega o estilo, ele vai pegar o componente, não identificando exatamente qual vai ser. Então aquilo era um atributo da tabela que faz essa propriedade da borda, né? Então, se você forem utilizar aquele atributo em alguns outros componentes, provavelmente vocês não vão achar. É que o pairing, como eu falei, preenchimento. Tem os tipos de borda também. No caso aqui a gente tem a sólida, que é mais comumente usada, mas tem a pontilhada, em tracinhos, tem outros estilos. E aí vocês podem pegar também pesquisando, sem problema. Não vou cobrar isso. Vocês saibam isso no mini curso, não faz sentido. Tanto porque o Solid é o mais utilizado, de resto não tem necessidade. Então, o pairing ele vai definir o espaçamento interno, né, voltando para o pairing agora, ele vai definir o espaçamento interno entre o conteúdo e a borda de um elemento. Não é essa borda, tá? É uma borda até onde o componente vai. Então, se a gente define um pairing de 5 pixels, ele vai criar um preenchimento, ele vai aumentar o tamanho do botão equivalente a 5 pixels. Também, importante lembrar, isso também não é muito usado, mas é possível criar pixels negativos em alguns componentes. Em outros você talvez não consiga utilizar, mas em pairing, em margem, você consegue utilizar pixels negativos. Para quando você quer que diminua muito o tamanho, além do tamanho padrão, às vezes utiliza pixel negativo, mas é muito normal usar não. Então o CSS HTML é utilizado para estilizar uma página web. Então como eu falei antes, né? Tem três formas de estilizar, como já expliquei mais claramente, mas vou explicar novamente para fixar mesmo. Existem 3 formas de utilizar: inline, interno e externo. Então aqui a gente tem o CSS inline, que é o que eu mostrei aqui para vocês no códigozinho, né? A gente define esse atributo style que eu falei na aula anterior, que quase todos os componentes tag, elemento. Quando eu falo componente, tag ou elemento, eu estou dizendo a mesma coisa, tá? Quase todos os componentes têm essa propriedade, esse atributo, que serve basicamente para você definir um estilo em linha. Quando você vai utilizar estilo em linha? Quando você quer que somente aquele componente, aquela tag tenha aquele estilo. É normal utilizar? É utilizado, mas existe um problema de quando você tem muito estilo para uma tag só. Por exemplo, eu quero que esse texto seja desse tamanho, com essa fonte, com essa cor, com esse espaço, com isso, com aquilo. Ele vai ficar imenso. E nesse caso, você tem 2 opções, né? Ou você cria uma classe que mesmo assim vai ficar só para aquele componente, não tem problema nenhum. É muito normal utilizar dessa forma. É o mais normal utilizar com classe. Mais normal que vocês vão ver por aí, né? Ou vocês criam um ID para esse parágrafo e determinam que daquele ID vocês vão estilizar dessa forma. E pronto. Aí vocês vão ter, né, o estilo para esse componente. Então aqui está o estilo inline. Inline de em linha, né? É aqui o CSS interno, que seria como estilizar dentro do próprio arquivo HTML que vocês estão desenvolvendo. A própria página que vocês estão desenvolvendo. Vocês colocam uma tag style dentro
da sua página, né? Que é ali que define que tudo que tiver dentro daquele estilo, né, daquela tag, vai ser estilo. Vai ser estilização, vai ser CSS, tudo que está aqui dentro. E aí aqui eu defino uma cor verde para meus parágrafos. São todos os parágrafos da minha página dessa apresentação. Nesse caso aqui, se eu tivesse outro parágrafo aqui embaixo, não pegaria. Aí o texto ficaria de cor normal e de fonte, tamanho de fonte padrão. E aqui, nesse caso, se eu tivesse mais de um parágrafo, pegaria. Aí eu teria uma cor de texto verde para todos os parágrafos, fonte size 18 pixels. E aí aqui a gente pode definir nossa classe com um pontinho, né, igual eu falei na primeira aula, ou a hashtag, que aqui não precisa, né, dessa parte. Mas aqui vocês têm que fazer isso. E aí, entre chaves, vocês escrevem a estilização de vocês. Isso vai tornar a nossa página da cor e do tamanho de fonte que a gente quer. Nossos parágrafos. E se tivesse outro parágrafo, ele também pegaria a estilização. E aqui a gente tem o CSS externo. A gente vai colocar o estilo que a gente quer. Né? Então aqui a gente está estilizando o parágrafo conforme da mesma forma que aqui, só que sem essa parte de styles. E no nosso HTML, a única coisa que a gente precisa fazer é fazer referência dessa folha de estilos. Então, aí você criou uma classe naquela folha de estilo externa, naquele arquivo de CSS externo. Você consegue utilizá-la aqui também, normalmente. Então, aqui a gente tem o rel, style sheet, o tipo text/css, e style.css, que é o nosso arquivo de texto. Então, agora a gente vai demonstrar como utilizar o CSS para personalizar a cor de texto, cor de fundo, fonte e estilo de texto. Aqui a gente tem a cor de texto, né? Como eu falei, color blue, com a tag P, e aqui é a div. Então tudo que está dentro da div vai ficar amarelo, é o fundo. Lembrando, aqui é o fundo e aqui é a cor do texto. Aí aqui a gente tem o exemplo de código, né, do H1, a gente quer definir tudo que está dentro daquele H1 como um Arial, sans serif. A gente também consegue colocar estilo em tags eu não sei qual nome que dá para essas informaçõezinhas aqui, mas basicamente para negrito, itálico, sublinhado, a gente consegue estilizar também. Então aqui a gente está definindo o que equivale aqui, né? A gente está definindo um estilo itálico para uma coisa que já é itálica, se eu não me engano. Aqui o strong vai ser de força também, então é o negrito. A gente está definindo que a fonte weight, né, vai ser bold, que é um negrito também. Mas aqui o font weight a gente não precisa necessariamente ser um texto escrito, esse texto bold. A gente pode colocar também pixels. Então a gente pode definir a grossura do nosso texto da forma que a gente quiser. E aí para definir o underline é com text decoration. Text decoration underline. E nesse text decoration a gente consegue definir outras coisas também, não só o sublinhado. Que aí vocês vão ver pesquisando aí por conta própria. É bem tranquilo. Existem muitas propriedades internas, tipo, a forma como você utiliza o font weight, como você utiliza o font family, que aí vocês vão pegar com o tempo, estudando por conta própria e rapidinho vocês descobrem isso. Tipo, não é nada que vocês precisem decorar, são coisas mais que vocês, no dia a dia, trabalhando com isso, vocês vão ter que pesquisar, querendo ou não.
Então agora a gente tem nossa atividade, como eu falei mais cedo, né? É bom que vocês tenham feito o exercício da aula passada. Se vocês não fizeram, quiserem fazer agora, pode fazer. Façam e estilizem esse exercício. Usem da forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem utilizar estilinha, eu vou aceitar. Se vocês quiserem utilizar no próprio arquivo HTML, eu vou aceitar também. Ou na folha de estilos, eu também vou aceitar. Então, o que vocês têm que fazer nesse exercício? Vocês vão escolher cores diferentes para a seção da página, nas cores de fundo das divs. Então, lembra aquela div que eu pedi aquela tag div que eu pedi para vocês definirem tanto no início quanto no, quer dizer, no início de que componha toda aquela parte de texto, de explicação e sobre cada tag. Então vocês vão colocar uma cor de fundo em cada uma delas. Eu recomendo que vocês testem as três, né? As três formas, para ver como é que fica, qual que é a diferença. Mesmo, lógico que diferença visualmente não vai fazer nenhuma. Mas, diferença realmente não vai fazer nenhuma. Mas, em questão de organização do texto mesmo, organização do arquivo, aí vocês vão ver que utilizar uma folha de estilo é muito melhor do que qualquer outro, porque você fica menos perdido, as linhas de código diminuem bastante. Pode falar. Heitor, pode falar, Heitor. Ah, meu microfone foi estranho? Perdão. Deixa O eu... microfone tá normal aqui pra mim, ô, Matheus. Eu vi a mensagem aqui agora também. Ué, Dá uma olhadinha alguém no seu mais tá áudio aí, tendo esse Matheus. problema? Alguém mais tá tendo problema com o meu microfone aí? Emily, se você não conseguiu fazer a div, pode fazer agora. A div, ela não vai alterar o formato do seu código. Importante. Eu acho que talvez você não tenha pegado essa parte. A div, ela não vai alterar o formato da sua página, não, tá? Ele vai continuar, ela vai deixar da mesma forma. Então, se você não viu diferença quando você colocou a div, não se preocupe. É assim mesmo. Depois que estiliza, que vocês vão ver, então é essa a diferença que faz. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, dentro dessa tabela. Perdão. Tá duas divs aqui. Vou definir uma coisa diferente. Definir em linha mesmo, só para mostrar. Aqui. É. Pra separar os estilos, ponto e vírgula. Sempre que você for fazer um estilo diferente, que é, ó, o nome do estilo que você quer fazer, dois pontos, e o que você quer aplicar, seja uma cor, volta aqui, seja um tipo de borda. E aqui tem o pairing, aí ponto e vírgula, para separar. Ponto e vírgula, aí pairing, novamente, dois pontos e... Importante colocar pixel, se não me engano é. Mas, não, acho que não é não, na verdade. O default ele vai ficar com pixels, mas sempre coloque para ter um padrão de
de medida, né? Existem outros padrões de medida, mas como é o pixel, mas tem alguns outros, não sei significa a maioria deles, mas, por exemplo, no React.js, a gente tem o RAM também, mas, enfim. E aqui no estilo no estilo, utilizando o arquivo, deixa eu pegar um exemplo. Também, ó, uma coisa, ponto e vírgula. Sempre utilizar ponto e vírgula. Então, você tinha alguma pergunta? Mas o que não deu certo, Emily? Você consegue explicar mais ou menos? Eu explicar aqui a atividade. Ou depois. Então, não vai mudar nada mesmo. Não. Tava mostrando. Perdi, perdão. O, eu vou aplicar o estilo na tabela e o estilo para uma div. Tem uma div aqui. Não fica colorido. Ó, div sem nada. Vou apagar aqui essa. Div sem nada. Nada aconteceu. Ele dá um espaçamentozinho entre uma tag, uma informação e outra, mas nada acontece. Não fica colorido, não. Olha aqui também. Será que não vai fazer diferença? Tá. Mesma coisa, tá vendo? Nada. Então não faz uma alteração visível. É mais para controlar, fazer uma divisão. Controlar a página. Aí aqui eu vou mostrar como é que fica também. Ó, tá vendo que aqui eu estou utilizando a tabela e aqui eu estou utilizando a div. Pode falar aí, tu. Matheus, eu tenho algumas dúvidas assim que eu vi aí, eu não entendi direito. Por exemplo, se eu fizer um arquivo CSS, aí eu vou lá, vou fazer o upload no Drive depois para vocês verem o que eu fiz. Não vai dar problema, não? Porque, tipo, são arquivos separados, aí. Como que fica essa questão? Não dá problema não. Pode dar problema se eu não baixasse o arquivo X, o CSS, mas aí a página só ia ficar sem estilo. Ia continuar tudo lá, todo o conteúdo da página lá, só que sem estilo, mas eu vou baixar. É só mandar tudo, né? Os dois arquivos. Botar os Tá. dois arquivos na pasta. E essa questão do estilo e a questão do texto e conteúdo, eu não entendi direito, tipo, uma, tô lá no CSS, fui lá, defini só o estilo. Beleza, lá no arquivo CSS. Aí o texto fica aqui, eu não entendi, tipo, como que mistura, onde fica o texto e tal. Tá. Primeiro, o estilo em linha. O que difere ele do outro? Por que ele funciona? Para que o estilo em linha funcione, você tem que colocar ele para que um atributo style, né, receba essas informações aqui de estilo. E aí ele vai puxar, né, ele vai alterar a forma da aparência da sua página.
Então aqui, ó, aqui tá em linha, né? Igual eu fiz aqui. Alterei a cor da minha o fundo de cor do meu da minha tabela e da minha div. Como é que quiser, tá bom. É, vou botar aqui azul. O que faz? É, depois eu mostro pra vocês como é que faz essas coisas. Acho que no de vocês talvez não tenham. Acho que não é padrão do estúdio. Não, tá mostrando. Tá. Veja azul, certo? Um azul bem diferenciado. Estilo em linha. Tá vendo como é que ficou? Aí, para finalizar a explicação para Emily também, a div ela pegou todo esse espaço aqui. Agora minha tabela tá só aqui. Ó. Como eu defini o estilo dentro da tabela, a div gerou a divisão disso aqui. Lógico, ela não altera o espaço do meu texto. Eu posso definir um espaço para o meu texto dentro do parágrafo, dentro da div. Mas é recomendado, né, colocar essas coisas de espaço, de texto, margem, pairing, essas coisas na div, a não ser que você queira aumentar o tamanho de algum componente. Enfim. E aqui a gente tem o azul somente na tabela, igual está lá. Então vamos lá. Dentro do arquivo, tem style, abriu, fechou, tag, mesma coisa. Eu quero alterar a div, todas as divs da minha página. Background de todas as divs verde. Vou tirar. Ah, tem uma ordem de prioridade também, tá? Eu acho que usando o arquivo. Ah, não. A ordem de prioridade é a seguinte: é priorizado o que está em linha. Então, tudo que você alterar em linha vai sobrepor o que estiver no estilo. Então, se eu tenho aqui azul, mas nessa aqui específica eu não queria azul, eu queria verde, comportamento padrão, pelo menos eu sei, é que ele pegue azul no que, somente nos que não tem essa estilização. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, aqui a gente tem uma ordem de prioridade. Esse é meu último estilo, quer dizer, meu estilo mais prioritário. Assim dizer, porque eu estou dizendo ele em linha, ó, eu quero que essa div tenha essa cor. Não essa, que está no meu estilo. No arquivo CSS, se você coloca o style, seu arquivo, e mesmo assim você, eu quero uma folha de estilo, mas eu quero estilizar umas coisas aqui que vão ser só para essa página, sei lá. Vai definir um arquivo CSS aqui, mas o que você escrever aqui vai ter prioridade sobre tudo que seja no seu arquivo CSS, na sua folha de estilo. Não importa o que seja. Se você e em linha é a mesma coisa, né? Então, se em linha sobrepõe até o que está no arquivo, imagina que não está no arquivo. Então, isso daqui é a segunda ordem de prioridade, né? Primeira ordem de prioridade, então, o que está aqui é por cima de tudo. O que está aqui é por cima do arquivo CSS. E o que tiver aqui não é acima de nada. Ele é o menos prioritário. Então, aqui eu defini o meu estilo. Todas as divs vão ter background azul. E eu quero que também... Melhor. Todas as divs têm um background verde. Verde. E aí eu quero que todos os meus parágrafos tenham
Background também vai. Azul. Um texto agora. Polo. Pontos RGB. A gente bota qualquer número. Laranja. Esse meu parágrafo vai ser laranja e o fundo vai ser azul. E eu posso também pontinho, né? Pontinho para classe. Vou botar classe da classe, mas vai ser first, igual tá lá no exemplo. Qualquer nome. Eu vou definir que todo texto, eu quero que todo texto seja vou colocar com RGB não, vou colocar com todo texto seja vermelho. Aqui. E aí eu quero utilizar essa classe. Vou utilizar ele aonde? Deixa eu ver. Aqui. Pode ser aqui. Qual o nome da classe? Estou utilizando esse CSS apenas nessa célula. Desculpa. Aqui, ó. Background verde em todas as divs. Background azul nos parágrafos. Cor laranja para o texto do parágrafo. E para tudo que eu utilizar essa classe first, vou ter uma cor vermelha. Né? Cor de texto vermelha. Então eu utilizei a classe first aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó, texto vermelho só aqui. Aqui tá laranja. Igual eu falei. Não tá dando para ver que é um laranja, mas... Ah não, acho que é só aqui para mim. Não tá dando pra ver. Mas para vocês estejam. Azul, fundo verde, o resto do texto tá todo normal, preto, padrão. E é assim que você aplica estilo interno. Agora vamos criar uma folha de estilo então. Folha de estilo. Vou abrir com o cor, já passa logo que é mais fácil de visualizar. Deixar outro. Fácil de visualizar não, né? Que eu tenho esse negocinho de ícone, ainda dá uma diferenciada. Style.css. Vou pegar esse estilo aqui, ó, e vou definir aqui. Você consegue testar a ordem de prioridade depois. Vamos lá. Tá, eu vou ver também aqui no meu slide, que eu não lembro como é que faz o link. E obrigado a lembrar essas coisas, tá? Não me julguem. Não, aqui não passou. Certo, tô definindo, ó. Meu estilo para styles, né? Botei styles só. Não tem problema. Aí aqui eu vou comentar por enquanto. Mas eu descomento para vocês verem. Mesma coisa. Não conseguiram perceber? Tá bom, vamos lá. Né? Vou botar aqui um. Azul agora. Todas as gírias vão ser azul. Vai até sumir algumas coisas, mas... Melhor ainda também, ó. Vou botar aqui outra coisa. Olha. Deixa eu ver aqui. Não, de colo. Deixa eu ver se tem uma cor. Ó, isso aqui, ó.
Tudo dá pra escrever esses nomes de cor aqui, tudo. Tem muita cor, né? Bastante. Vou botar essa cor aqui, ó. Vamos ver se for mais emo na página. Aí, ó. Que beleza, hein? Bonito. Agora vamos botar a ordem de prioridade aqui. Vou escrever de novo essa tag que eu só quero mudar a cor da página. Vou botar preto. Aí. Ordem de prioridade. Eu estou estilizando o body aqui. Estou estilizando o body aqui. A cor do body. Mas como eu escrevi essa cor de body aqui, a prioridade do meu estilo dentro do arquivo é maior. Então ele vai pegar. Se eu escrevesse aqui, ele vai ignorar todos os outros. Não tá nem aí. E vai escrever aqui. Se eu não me engano, se eu escrever outro body aqui, como é que funciona? Não lembro se é para cima ou para baixo. Isso aqui vai funcionar tanto aqui quanto no arquivo CSS. Deixa eu ver qual que ele vai pegar. Não lembro. Ó, ele pega. Então, ele lê de cima para baixo. E aí, o que ele lê por último é o que ele coloca. Não importa, tem uma ordem mesmo. Eu imaginei. Heitor, estamos entendidos sobre essa parte de arquivo? Tem mais alguma dúvida? Acho que sim, se você colocar o slide lá e der algum exemplo de código, mais ou menos, eu acho que dá para todo mundo aqui se localizar e fazer um código Vou mandar direitinho. esse código aqui para vocês. Não tem tudo, né? Tem algumas coisinhas só. Tá. Voltando à atividade para eu terminar de explicar. Mais alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma no chat. Tem uma dúvida da aula passada. No action foi definido action. Pera aí, rapidinho, o Matheus, vou fazer isso também. Já. No action. Isso vai definir para onde o formulário vai ser enviado, certo? Isso. E no site que pode enviar para outros lugares, mas está explicado de forma breve. Ah, aí não entendi muito, poderia explicar melhor, por favor? No site? Que site? No WD Schools? Caso é as informações do formulário, né? Então, pode ser enviado para outros lugares. Uma breve, tá? Na maior parte das vezes, você vai utilizar o action para registro em banco de dados. Então, você tem uma linguagem que se comunica com o banco de dados. E aí, quando você utiliza o action, ele vai informar, por isso que está até o PHP. O PHP é uma linguagem de comunicação com o banco de dados. Então, a gente tem um arquivo PHP, action_page.php. O que esse PHP faz? Ele vai comunicar, vai pegar essas informações. Então, eu defini um ID. Deixa eu abrir o slide da aula passada. Não tem nada no slide da aula passada, verdade. Desculpa. Eu vou dar uma passada rapidinha sobre PHP. Cadê? Só o começo, cadê? Tem alguma coisa aqui que vai me ajudar a explicar para vocês. Não. Aqui, ó. Isso aqui define um corpo de uma página PHP. Então, você consegue colocar isso em qualquer página HTML. Desde que no final dela, ao invés de .html, seja .php. E aí a gente pode fazer, não necessariamente só se comunicar com o banco, né? A gente pode fazer conta, vai funcionar como uma linguagem de programação normal. Então você consegue fazer qualquer coisa, até printar na tela, printar
essa informação. Se não me engano, esse aqui ele faz print na tela, não lembro. Muito tempo sem utilizar PHP. Enfim. A gente vai pegar as informações do formulário, supondo que no formulário a gente enviou esse cifrão não, esse nome text, né? E aqui no caso ele criou essa variável, mas supondo que a gente trouxe essa informação de um formulário, e nesse formulário tinha um input, um campo de texto com o nome text, name do campo era text. Quando ele chegasse aqui, a gente conseguiria utilizar essa informação. Utilizar de que forma? Não sei. Tem diversos jeitos, né? A gente pode fazer conta matemática com informação, a gente pode registrar no banco. Data types? Não, esse aqui não. Queria mostrar para vocês como é que ele chega. Mas eu não sei. Se alguém tiver disponibilidade, aqui, ó. PHP Form Handling, aqui. Ó. Aqui a gente tem o nosso formuláriozinho que a gente fez na última aula. Diferente, mas é a mesma ideia. Então aqui a gente fez o action para um welcome.php. Deixa eu ver o que ele faz, se ele faz qualquer coisa. E cadê o código? Ó, que doideira. Tá. Cadê? Não tem um código PHP? Minha nossa. Aqui. Onde é que tá essa parte aqui? Nossa, eu me perdi, gente. Nossa, nova. Brincadeira. Provavelmente, aqui, ó. Essa é a página welcome.php. Ele não fez esse códigozinho de exemplo aqui. Eu acho que o W3 Square não roda PHP. Enfim. Aqui, ó. O welcome, a página padrão.html. Pera aí, Heitor. Vou terminar de explicar isso aqui. O welcome, uma página padrão HTML. Aqui, ó. Com body, com HTML, body. Como eu expliquei antes, é a estrutura padrão. É que a gente abriu um PHP, né? A gente abriu uma informação de PHP. Fez um get do nosso formulário. E tem esse método de get, que eu não expliquei também na aula passada, porque como a gente não vai entrar nessa página PHP, eu não vou explicar método também não. Se vocês forem lá pesquisar por conta própria, método de formulário de HTML. Tem o get, tem o post, tem o update, delete, tem vários. O get, ele enviou essa informação do formulário para uma outra página, que é essa welcome.php. Aqui a gente fez um eco que serve como se fosse um print, mas ele exibe, ao invés de exibir num terminal, ou seja o que for, ele vai exibir na tela, como se fosse um texto corrido, padrão, parágrafo. E aí, aqui é a mesma coisa. E como vocês podem perceber, aqui a gente tem um name para nome e o name e-mail para o e-mail. Aqui para a gente utilizar, mesma coisa, name e e-mail. Conseguiram entender essa parte? É só isso que eu vou explicar de PHP, hein? Conseguiu entender, velho? O que acontece? Por que existe esse action? Ele é basicamente para isso. Se alguém explicou outra funcionalidade de como isso funciona, aí eu desconheço, mas até onde eu sei, basicamente peço fazer essa comunicação do HTML, que é o nosso front-end, com o servidor, que é o back-end. A API, seja o que for. E também esse negócio que você está explicando todo, ô Matheus, ele foge um pouquinho aqui do escopo da aula, né? Então, para quem não entendeu, não precisa ficar desesperado. Isso seria o próximo nível aqui, depois que acabasse o curso de HTML e CSS, entendeu? Exatamente. Não ficar muito desesperado em relação a isso, não. Mas e também não necessariamente precisa ser um próximo nível também, tá? Porque o PHP é uma linguagem de back-end. A gente não necessariamente vocês vão trabalhar com back-end. Vocês podem acabar trabalhando somente com front-end. Vocês podem ser o full stack, trabalhar com front-end e back-end.
Back-end paga mais, viu, gente? Mas o front-end é mais legal. Heitor. Então, não precisa se preocupar com isso não, René. É um pouco complicado, especialmente se vocês nunca viram uma linguagem de programação na sua vida. É diferente, entendeu? É um negócio... o PHP, principalmente, ele é feio. O PHP é muito feio quando ele é escrito dessa forma. Existem outras formas com framework de trabalhar com PHP, mas ele é feio, assim mesmo. Além do Heitor, não, né? Então, vou voltar a explicar a atividade para vocês conseguirem fazer. Tá, depois eu vou verificar então. Vou terminar de explicar a atividade e vou passar para vocês o slide. Então a gente vai vocês vão poder escolher fontes. Eu recomendo que utilizem fontes que tem disponível no computador de vocês, então Arial, essas fontes que vocês encontram até no Word. Os parágrafos, podem ajustar o tamanho também. Fonte family, fonte size e tal. Margem de preenchimento. Se tiver algum botão, alguma coisa, algum link assim, qualquer coisa, vocês podem usar o preenchimento. Se vocês quiserem alterar a cor de fundo de alguma coisa também, quiser aumentar o espaço disso, fica à vontade. Mas eu vou cobrar preenchimento só para div por enquanto e para margem. Para margem e preenchimento só para div. Não, margem pode ser para tudo, mas preenchimento por enquanto só para div. Mas se vocês quiserem usar no restante das coisas para ver como é que fica, por exemplo, um botão com preenchimento maior, ele grandão e o textinho pequenininho, é legal. Bordas nas tags div e como eu falei, de TH e TD, né? Então a gente tem para tabela também. Então observe, como eu mostrei para vocês, né? Caso você insira as bordas na tag table, como foi feito na aula passada, terá um comportamento diferente na tabela. Então eu já mostrei o exemplo para vocês como é que fica. Em link, personalize o estilo dos links na página. Defina cores para links normais, links visitados e links quando o mouse passar por cima deles. Ah, isso é bem legal, olha só, hein? Então, eu vou deixar vocês pesquisarem essa parte. Eu não apresentei, porque são muitos atributos, é muita coisa. Tem muita coisa. Isso aqui tudo, ó. Cada um desses negócios provavelmente é um atributo ou mais de um atributo. Mas, nos links, a gente tem uma formataçãozinha bem legal. A gente consegue deixar um link do jeito de um botão, por exemplo. Que aí quando a gente não tem um formulário, mas quer deixar um link bonitão, um link legal, pô, ó, que bonito. Depois disso aqui não é padrão, né? Mas, enfim. Essa página aqui vai ser importante para vocês. Eu vou deixar aqui no... Eu vou dar uma passadinha por cima só aqui, cada uma dessas coisas. Basicamente o link, a link. Um link normal que não foi visitado. Vocês conseguem estilizar isso separadamente. Então, se você tem um link visitado, você consegue estilizar o link de forma separada, entendeu? Tipo, eu quero que quando o usuário clicar no link, a cor de fundo dele fique azul. Pode ser. Hover, quando você passa o mouse por cima daquele link. Então, basicamente, passou o mouse em cima do link, ele vai ter vocês vão poder estilizar o formato que ele vai ficar quando você passou o mouse. Se você passou o mouse... Peraí, perdão. Se você passou o mouse... eu quero que quando eu passar o mouse, o fundo fique amarelo também. Tá bom. Passou o mouse, vai ficar. Active. Quando clicou no link, vamos supor que eu tenho esse link aqui com esse visual de botão aqui, o hover, ó. Acendeu o botão. Cliquei no link, vamos supor que eu quero que o botão afunde. Ele vá para o fundo do negócio.
Existe uma forma de estilizar isso. Entendeu? Esse é o rolo. Existe uma forma de estilizar isso também. Ele deu aquela sensação de como se estivesse apertando o botão mesmo, sabe? Existe uma forma de fazer isso. E aí é o Active. Aí clicou, se você manter pressionado, ele vai estar afundado para sempre, até você soltar o botão, e aí ele vai desfazer essa interatividade. Então é assim que vocês vão utilizar dessa forma. Fazer essa estilização. Aqui ele está fazendo só de cor, né? Só a cor do texto. Então vamos demonstrar aqui, ó. Over o rosa. Pressionei azul. Soltei. Ele vai pegar essa cor. E que doideira. Soltou. Vocês viram que ele ficou um pouco hot pink, eu acho. Não. Ficou um pouco verde. Não ficou verde, né? Não. Eu tô viajando. É porque ele já tá visitado. É verdade. Porque eu já tava nessa página. Então, como eu já passei por essa página, ele deu como se eu já tivesse visitado a página. Fica nos cookies. Isso também não vem ao caso, vocês saberem. Deixa pro futuro. Então já estão com a página, já estão com a atividade. Podem começar enquanto eu mando o slide lá para vocês. Cadê? E os códigos. Show. Fazer download. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, gente. Não fiquem prendendo dúvida com vocês. Essa parte é um pouco mais chatinha mesmo. É muito conceito, é muita coisinha. Mas tem o Google aí. Para quem quiser pesquisar. Pode entregar na aula que vem também. Não, aula que vem não. Até sexta-feira. Dessa vez eu vou botar até sexta-feira porque na aula que vem vai ter uma parada que, assim, é o que eu falei na aula de introdução. Eu vou pedir para vocês fazerem um currículo utilizando o Box Model, várias coisas que a gente vai aprender na próxima aula. E é um pouco chato de fazer. Então, vocês vão fazer o currículo de vocês e podem mentir. Vocês vão poder mentir informação no currículo de vocês, tá? Vocês vão aceitar a entrevista. Enfim, é isso. Então, até sexta essa atividade. Preciso que ela esteja concluída. A menos que aconteça alguma coisa. Eu vou pensar na justificativa de vocês. Show? E é isso. Vou mutar, vou dar tempo para você fazer a atividade até às 18. Ixi, pouco tempo dessa vez. Enrolei demais. Até às 18 ou até sexta. Mas para perguntar qualquer coisa, gente, eu tô aqui ou no WhatsApp, mas aqui é mais fácil, né? Que eu consigo explicar e mostrar. E já vem. Lá no grupo, hein, gente? Mesma coisa da aula passada, como eu já expliquei. As atividades podem mandar naquela pastinha, disponibilizar na pastinha. A folha de estilos, né? O arquivo de folha de estilos, se vocês forem utilizar. Mandar junto, né? Mesma pasta. E é isso. Estão livres para fazer a atividade ou quem quiser precisar sair por causa de alguma coisa, pode sair. Mas eu vou estar aqui até às 18 para tirar as dúvidas de vocês. Dessa vez eu não vou encerrar antes, não. Que eu enrolei demais. Matheus, Pode mandar. eu tô fazendo aqui na página de estilização e tava querendo colocar uma estilização em um dos elementos da table. Eu coloco lá na página de estilização o nome da tag, tipo, por exemplo, o TH. Então, você quer botar a estilização em todas as THs? Isso. Então, sim. Você coloca TH. Aí toda TH é esse estilo.
Beleza, valeu. Vou mandar aí também, mandar lá no grupo, já que teve muita gente que já saiu, alguns estilos de borda, ainda W3 Schools. E não é só aquela linha, né? Borda não é só aquela linha, tem como fazer borda arredondada. Volta aqui, ó. Borda arredondadinha assim. Tudo isso é definido nesse border. Vou mandar os dois links lá no grupo também. Ô, Matheus, Pode falar. posicionamento da tabela, eu teria que usar o position, né? Pra que exatamente? Você Eu quer mudar queria a posição dela ou só mudar ela de lado? a posição dela, tanto dela quanto do form, eu queria colocar centralizada a página. Position, position, position. Position. Você fez esse teste? Esse vai. Não, é porque tem cinco tipos. Cinco? Cinco tipos de posição, eu não sabia, tipo, qual que usar, qual seria o melhor. Vou testar aqui. Não sei. Não, esse position é outra coisa. Verdade. Se deu certo. Não, como eu imaginei. Nossa, esse é. Aí você fez uma pergunta aqui. Hum, Rapaz. Pera aí. A gente vai achar isso aí. Hum, Enquanto isso, pode continuar fazendo aí que eu vou Uhum. olhando aqui. Alinhamento. Alinhamento da tabela. Você que pediu para alinhar o centro, né? Eu. Você vai precisar disso aqui, ó. É um conjunto de atributos. Vou mandar aí. Mas, porque existem outras formas também. Mas como a gente só aprendeu essa parte de CSS e ainda não aprendeu sobre Box Model, esse é o jeito mais simples de alinhar, tipo, div, table, serve para quase tudo. E Uhum. o texto tem o align, text align, né, no centro. Então, é basicamente isso aí. Mandei no chat. Sim, tô testando aqui. Enfim, Valeu. vai servir para tudo que você quer aí. O Matheus, isso Pode aí falar. ainda. Eu fui usar o mesmo códigozinho que você mandou aqui no chat pro. Ah, não. Minto, minto, minto. Eu achei que eu tinha usado no form, mas eu usei no label. Aí Hum. tinha quebrado tudo, né? Mas é porque eu usei no lugar errado. Ah, tá. Então tenta usar no form. Tem outro jeito de fazer, é muito mais simples, mas, igual eu falei, vou deixar para aula que vem. Depois eu dou uma olhada também. Ah, procura sobre box model, Uhum. sobre margem. Tem, Box Model. margem também. Se quiser pesquisar. Que aí você consegue ver como centralizar essas coisas. Uhum. Ah, dá para fazer só com margem. Sem. Boa noite, Ranieri. Vou dar uma olhada. Eu vou sair aqui também, Matheus. Já já eu mandei a atividade.
Tranquilo. Valeu aí, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.